Aleluia, 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 aleluia. Mestre, tu és o Filho de Deus, és Rei de Israel. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Felipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa? Felipe respondeu: Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Felipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: Em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, é sempre muito bom nós podermos nos encontrar para celebrar a nossa fé. É ainda melhor quando nós temos a oportunidade que nós temos esta semana de nos encontrarmos como família de Deus para celebrarmos juntos a fé e celebrarmos ainda mais esta semana da família nestes dias. Nós temos um tema que norteia a nossa reflexão da Semana da Família deste ano, que é justamente eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu acredito que a providência divina, ela nos oferece na noite de hoje uma oportunidade belíssima para entendermos ou para traduzirmos melhor este eu e a minha casa serviremos ao Senhor a partir da liturgia da palavra que nos é proclamada. Porque a grande questão que muitas vezes fica no nosso coração lá martelando é justamente como eu posso servir mais e melhor ao Senhor. E aí nós temos diante de nós no dia de hoje um exemplo prático de serviço ao Senhor no santo que nós celebramos nesta noite, que é São Bartolomeu, também conhecido como Natanael, como nós ouvimos no Evangelho. E aí nós somos questionados nesta noite de hoje sobre a autenticidade de nossa fé. Se alguém chegasse perto de você hoje e te perguntasse assim: por que você é cristão? Qual que seria a sua resposta? A partir daquilo que nós ouvíamos no Evangelho de ontem. Jesus pergunta para os seus discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? Não bastam as respostas prontas, não bastam as respostas acabadas, não basta aquela resposta que nós já ouvimos outra pessoa dar para essa pergunta.
É preciso que nós mesmos façamos ou criemos dentro de nós a resposta para esta pergunta fundamental: por que nós cremos? Por que nós professamos a nossa fé? Mas para a gente responder esta pergunta, é necessário que nós façamos um caminho, e é um caminho de experiência com o Cristo. Ou seja, nós precisamos nos deixar submergir pelos ensinamentos de Cristo. Só que fazer isso não é tão simples quanto parece. Aprendermos do Cristo, ou para aprendermos do Cristo, é necessário que nós nos esforcemos para fazer o encontro decisivo com o Cristo. E o encontro com Cristo, esse encontro decisivo, ele provoca mudanças radicais nas nossas vidas. É como nós ouvimos no Evangelho do dia de hoje, aquilo que aconteceu com Filipe. Filipe, depois do seu encontro decisivo com o Cristo, ele faz imediatamente a missão de apóstolo. Por isso, eu e a minha casa servir ao Senhor, é preciso que passe primeiro por este encontro com Cristo. Às vezes nós nos questionamos tanto, a respeito da nossa fé. Às vezes nós nos questionamos se de fato nós estamos no caminho correto. E para que nós descobramos se de fato nós estamos servindo ao Senhor, como é o lema deste ano, nós precisamos, no nosso encontro com Cristo, perceber as respostas para essa pergunta. Filipe corre e imediatamente anuncia a Natanael, ou Bartolomeu, se vocês preferirem, aquilo que ele havia ouvido, ou aquilo que ele mesmo havia visto com seus próprios olhos. Corre, nós encontramos o Messias. Posso te fazer uma pergunta? Para você não me responder agora, mas para você voltar para a sua casa com essa pergunta no seu coração. Você que participa conosco aqui dentro da Matriz, você que nos acompanha através das mídias sociais, você tem feito este anúncio do Cristo, desta grande riqueza que nós encontramos? Ou nós temos escondido o nosso tesouro, e deixado de lado este anúncio essencial da nossa vida? Às vezes nós somos como Filipe. Ao descobrirmos que nós encontramos o Cristo, nós saímos correndo para anunciar que nós o encontramos. Porém, às vezes nós somos como Bartolomeu. Às vezes nós somos incrédulos e dizemos assim: mas espera aí, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Quantas vezes nós fazemos isso com aquelas pessoas que estão no nosso dia a dia? E aí perdemos oportunidades belíssimas de crescermos como pessoa, de aprendermos coisas novas. Vocês que vivem em família, tem lá na casa de vocês, a sua esposa, o seu esposo, os filhos. Você tem constantemente a oportunidade de aprender com aqueles que você convive. Porém, para aprender, é preciso que nós tenhamos a humildade de perceber que o outro tem de fato algo a me ensinar. O que é que acontece com Natanael no Evangelho de hoje? Mesmo diante da sua ausência de fé, porque de Nazaré, de fato, daquela cidadezinha não podia sair nada de bom, mesmo diante da sua ausência de fé, ele responde ao chamado de Filipe: vem ver. Quantas vezes nos falta na nossa vida este chamado? Vem ver. Ou quantas vezes nós podíamos ter feito este chamado a pessoas com quem nós convivemos e não fizemos? E diante do convite, vem ver, Natanael se dispõe ao seguimento e ele passa de uma incredulidade, de Nazaré pode sair alguma coisa boa, ele passa justamente para a profissão de uma fé autêntica a partir do encontro com o Cristo. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. A
partir deste encontro com Cristo, ele se torna alicerce da igreja, que é traduzida na primeira leitura como a Nova Jerusalém. Aqui eu quero fazer uma pausa. São João Paulo II nos ajuda a olhar para a nossa casa não apenas como um lar onde nós habitamos. São João Paulo II nos ajuda a olhar para a nossa casa como verdadeira igreja doméstica. Só para nós aqui, você tem sido alicerce de fato lá dentro da sua casa? Se sim, que bom, vamos nos esforçarmos para sermos cada dia mais um alicerce inabalável. Se não, o que te falta ainda para ser este alicerce firme e sinal de fé dentro da sua casa? Às vezes nós pensamos que a igreja está aqui. Sim, ela está aqui. Nós nos reunimos aqui como comunidade de fé, mas essa comunidade de fé que está aqui, ela é sinal visível de uma comunidade de fé invisível, que está lá dentro das nossas casas. Por isso, o desafio que nós temos diante de nós, neste dia de hoje, é justamente o desafio de conservar acesa e viva a chama da fé, que nos chegou através de quê? Através do testemunho dos apóstolos. Eu dizia que, a partir do encontro com Cristo, Bartolomeu, ou Natanael, se torna alicerce da igreja, que é traduzida como a Nova Jerusalém. A primeira leitura de hoje, que é retirada do Apocalipse de São João, é uma leitura que fala justamente dessa Nova Jerusalém através de figuras de linguagem, e que, se nós entendemos essas figuras, nós entendemos o alcance desta cidade celeste. Primeiro, diz que ela brilha com a glória de Deus e que ela é uma cidade bem edificada. Lá dentro das nossas casas, para que a nossa casa seja de fato sinal do reino, precisa que brilhe também a glória de Deus. É necessário que nós deixemos que Deus faça parte da nossa vida, faça parte da nossa família, faça parte do nosso dia a dia. Todo mundo aqui com certeza já aprendeu e já ensinou aquela oração simplesinha, que eu aprendi quando era criança. O vovô Norival foi quem me ensinou, dizer que quando eu acordasse era para rezar assim: com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Divino Espírito Santo. Tenho certeza que todos nós aqui aprendemos no momento da vida a rezar. Você reza lá dentro da sua casa? E quando eu digo do rezar lá dentro de casa, eu não digo também só dessas orações prontas que nós aprendemos, mas você tira um momento de qualidade para o seu encontro com Cristo. Assim nós vamos construindo a Nova Jerusalém. E aí, a primeira leitura diz que a Nova Jerusalém é uma cidade magnífica. Ela tem uma muralha grande e alta, tem 12 portas, e 3 portas dessas estão para o Oriente, 3 portas estão para o Norte, 3 portas estão para o Sul e 3 portas estão para o Ocidente. E o nome das 12 tribos de Israel estão escritas nessas portas. O que isso significa? Significa algo muito simples, que esta cidade, a Jerusalém Celeste, ela é construída para ser a habitação de todos nós. Por isso, cada porta dela está, cada grupo de 3 portas está virado para um canto da terra, justamente para dizer que nenhum povo pode ser excluído da salvação. Além disso, ao dizer que o nome das 12 tribos de Israel estavam escritas nas portas, quer dizer que nenhum povo da face da terra. Um aspecto importante dessa cidade, que narra a primeira leitura do dia de hoje, é que ela era sustentada por 12 alicerces. Quem eram esses 12 alicerces? Os apóstolos do Cordeiro. Justamente para a gente entender qual que é a importância que os apóstolos têm na nossa vida de fé. Se nós
celebramos hoje, se nós professamos juntos a nossa fé, é porque alguém em algum momento da história transmitiu uma fé que nos chegou até aqui. Quando a gente celebra no domingo, normalmente nós rezamos o credo, que ficou assim popularmente conhecido. Mas ele é o quê? Ele é o símbolo dos apóstolos. Ou seja, é a mesma fé que os apóstolos que seguiram Cristo professaram, que nós continuamos professando, mais de 2000 anos depois do nascimento do Cristo. Por isso, nós podemos dizer que os apóstolos são estes que dão sustentabilidade à fé que nós celebramos aqui neste dia de hoje. Hoje, nós somos chamados também a sermos estes alicerces da fé. Por que eu digo ser alicerce da fé hoje? Porque a fé ela precisa chegar às pessoas. Mas como é que a fé chega ao outro? Ela não chega simplesmente porque a pessoa passa aqui em frente à igreja, vê a igreja e acha bonita. Ela passa pela beleza do templo, mas a fé, ela passa pelo anúncio, do eu dizer da maravilha que é pertencer a uma comunidade de fé, da maravilha que é ser de Deus. Esse é o grande desafio que nós temos no dia de hoje. Assim como São Bartolomeu, ele teve a capacidade de professar a fé no Cristo, nós também precisamos professar esta fé e transmiti-la para aquelas pessoas com quem nós convivemos. Por isso eu acredito que no dia de hoje, uma prece ela brota do nosso coração. Nós pedimos que nós de fato encontremos o Cristo para que nós possamos anunciá-lo aos nossos irmãos, a exemplo dos apóstolos, que são grandes testemunhas de fé. Por isso, ao celebrarmos esta Eucaristia do dia de hoje, que nós saiamos daqui, ou que nós sejamos cada dia mais este alicerce de fé, onde quer que nós estejamos. Que nós sejamos verdadeiramente filhos de Deus que anunciam esta maravilha, onde quer que nós estejamos. E que a palavra de Deus que nós ouvimos no dia de hoje, e que traduz para nós um pouquinho daquilo que nós almejamos, que é a participação na alegria celeste, que essa palavra nos ajude ao longo da nossa jornada a fazermos a experiência bonita deste céu que nós esperamos para o futuro, enquanto nós peregrinamos aqui na terra. Jesus manso e humilde de coração, fazei de nosso coração semelhante ao vosso.